Graça e paz, abençoados. Eu tô aqui com o varão aqui, Renan aqui. Graça e paz, abençoados. Então nós ia fazer a live hoje, entendeu? Mas não deu aí, infelizmente não deu, entendeu? Porque a rede, a Claro, tava interferindo aí, né? O inimigo. Mas se Deus quiser, e amanhã vai vir com uma live tremenda, uma pregação tremenda, entendeu? Todo mundo aí já peço aí para compartilhar mesmo, entendeu? Porque essa palavra é uma revelação, entendeu? Da parte de Deus, entendeu? E o assunto que nós vai falar aqui vai ser um pouco a respeito do que vai ser pregado amanhã, entendeu? Ele vai falar sobre lei e graça, entendeu? Tirando a lei e estabelecendo a graça, porque nesse pacto, entendeu? É sem ordenança. Esse pacto é graça, né, abençoado? Isso, abençoado. Não há mais lei de Moisés. Acabou. A lei de Moisés foi abolida. Acabou. Paulo nos trouxe a revelação. A lei já foi, já passou. Cristo fez maldito em nosso lugar para acabar com a lei. Cristo fala, o fim da lei é Cristo. Acabou a lei, não existe lei, hoje é graça. Acabou. Não vivemos pelas obras da lei. Mas o que tem acontecido? Infelizmente, muitos tem trazido novamente a lei para o povo. O povo está sendo num jugo que não é para viver, porque Cristo tirou a lei. Não existe mais lei de Moisés, acabou. Hoje é graça. Graça, e olha, um detalhe, olha que Paulo fala. Tremendo. Romanos capítulo 4, versículo. Romanos capítulo 3, versículo 22, 21. Presta atenção, hein, abençoados. Não é eu que estou falando, entendeu? A palavra aqui, o evangelho que foi revelado a Paulo. Romanos, capítulo 3, versículo 21. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, no qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Tá vendo? Então, meus amados, estamos justificados. Entendeu? Mediante o que? A fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque lá, vamos voltar na lei, um pouco aqui para a gente entender. Lá na lei, pelo pecado de Adão, havia como é que se dizia assim? Havia uma barreira, né? Uma barreira. O pecado distanciava Deus do homem. Fazia uma separação. Na época de Moisés. Mesmo Isaías, Jeremias sendo santo ali, para Deus estavam longe por causa do pecado de Moisés, de pecado de Adão. Mas Jesus Cristo veio e acabou com esse pecado e nos justificou. Nós estamos perto agora, já não estamos mais longe. E o que acontece? Paulo nos trouxe a revelação. Quando Paulo nos traz a revelação da graça, tirando a lei, tirando o jugo. E esse vai ser amanhã o nosso tema, né? Nosso tema que vai ser voltado em meio lei e graça, entendeu? Esse vai ser o ponto, né? Tem muitas pregações tremendas. Tem bastante. Deus tem muita coisa ainda para mostrar, entendeu? Ele vai abrir os olhos, nós não, a palavra, entendeu? Vai abrir os olhos de muita gente, entendeu? Muita gente que está aí no sistema sendo enganada, entendeu? Infelizmente. E eu e o varão aqui, Renan, nós saímos do sistema, entendeu? Eu saí por quê? Porque não adianta eu ficar num lugar, sendo que o que eu estou vendo ali, entendeu? Não condiz com a palavra, com o evangelho que Paulo pregou, que Paulo mandou a gente viver. Então, não adianta nem ficar num lugar que você está vendo que está pregando lei e graça. Sendo que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, somos salvos pela graça. E Paulo fala mais ainda, isso não vem de obras, para que nenhum homem se glorie. Porque tem muita gente que fala, eu ganhei aquela alma ali para Jesus, eu ganhei, ganhou como? Você é dele?
Como é que você ganhou, sendo que... Então, você está falando que você ganhou... Então você morreu na cruz, né? Então quer dizer que você morreu na cruz. E outra, então você está falando que o que Jesus fez na cruz foi em vão? Foi em vão. O que é isso? O que ele fez na cruz já está feito. O que ele fez, morreu, tirou os nossos pecados, entendeu? E se rasgou o véu. Estamos na graça. Estamos na graça. E o segundo? Nada. Opa, continua, Vasco. Eu e ele fizer, seremos nada. Vai mudar. Porque foi ele que nos que salvou. ele já fez. Ele nos salvou. Ele não vai nos salvar, ele já salvou. Já salvou. E o que está acontecendo hoje? Estão anulando a cruz de Cristo com as obras, porque eu fiz, porque eu vou fazer, porque eu vou fazer aquilo. Meu amigo, não é nós. Eu posso fazer o que for, não depende de mim, dependeu dele, porque foi ele que morreu na cruz por mim. O sangue derramado naquela cruz não foi o sangue de um homem, de um qualquer um, foi de Cristo. E ele que nos salvou, quem tirou o pecado. Engraçado, olha como é que eles anulam a cruz de Cristo. Cristo morreu e ele nos relata que ele tirou o pecado. E o pecado, para quem não sabe, que muitos não sabem o que é o pecado, né, Paz? Mas o pecado é a transgressão da lei. Aí Cristo tirou a transgressão da lei, que é o pecado. Paulo fala sobre isso, um pouco sobre isso. Vai meditar lá em Romanos 6 que vocês vão entender. Paulo fala que nunca tinha conhecido o pecado, a não ser pela lei. E o pecado é a transgressão da lei. Aí o que acontece hoje? Você é pecador, você está debaixo do pecado, você é miserável. Não. Mas pega um pouquinho. Como é que eu estou debaixo de um pecado se Jesus tirou? Então, se eu estou debaixo de um pecado, Jesus morreu em vão. Não. E outra, se fosse por nossas obras, a gente nunca seria salvo. Porque nós somos o quê? Somos seres humanos, somos falhos. Se fosse por nossas obras, nunca seríamos salvos. Você podia fazer o que quisesse, podia ser mais santo, que você não adianta, não é. E põe na cabeça. Perfeição só a graça é um favor não merecido. Paulo, você vê um exemplo aqui de Paulo, tremendo, que é um assunto de amanhã, só uma pimentadinha só, antes de acabar o vídeo, para não ficar muito grande. Romanos 6, Paulo fala assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo está perguntando se estamos mortos para o pecado. Qual é o pecado que a gente vive? Não tem pecado, meu amigo. Aí, mas o tal fulano faz... Aí entra Gálatas 5:19. As obras da carne são manifestas. Aí lá está lá, prostituição, lascívia, impureza, bebedícia, homicídio. Isso é obra da carne, meu amigo. Não é obra do diabo, obra de Satanás, isso que nem existe mais. Isso é obra da carne. É obra da carne. Não é pecado, é obra da carne. Então eu posso fazer? Paulo fala que tudo é isso, mas nem tudo me convém. E Paulo fala, andar em espírito, não em carne. Não é pra gente andar nas obras da carne. E outra coisa. Você fala, quer dizer que eu posso fazer tudo, quer dizer que não tem pecado? Não, você pode fazer. A lei de semeadura, o que você faz, que você planta, que você vai colher. E o campo é fértil. Pode plantar à vontade. Que vai colher mesmo. Pode plantar à vontade. E falando, continuando aí a respeito do que ele está falando. Mandar espírito, meus amados. Sobre o pecado. Aí, no versículo lá mesmo, em Romanos 6. Tremendo. Romanos capítulo 6, no versículo 5, porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança de sua morte, também o seremos na sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. 9. Sabemos que havemos Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte já não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas viver para Deus. Quer dizer, quem tirou o pecado foi Cristo, acabou.
Acabou aí. Como é que você está falando que tem pecado aí? É transgressão tremenda, cara. E Deus vai trazer muitas coisas aí, igual esse versículo aqui que queremos, a revelação tremenda que temos aqui, ó. Aqui rapidinho. Lá no mesmo capítulo 6 ali, mais um tremendo, ó. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, e de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, na morte, o que acontece? Nós fomos batizados na cruz ou no rio? Esse é o ponto. Eu acho que eu li errado aqui. Você está fazendo uma pergunta, um ponto de interrogação aí. Nós quer que vocês, fica um ponto aí. O que vocês acham que o batismo nas águas, e fomos batizados no rio ou na morte? Bom, eu prefiro acreditar na palavra, porque a palavra está dizendo aqui para mim aqui que eu fui batizado na morte. Mas o batismo de João? O batismo de João era um batismo de arrependimento. E antes da cruz. Era antes da cruz. E nós estamos depois da cruz. Aquele povo era um povo carnal. Por quê? Porque Jesus estava vivo também, né, Vasco? Porque o que ia batizar o povo e tirar o pecado do povo? O sangue de Jesus. Mas se Jesus está vivo, como é que ele vai tirar? Não tinha como. Então tinha que ter ali. João abriu o caminho. E uma coisa que é bem clara, né, pro vídeo, quando a gente já está acabando o vídeo, Paulo fala, né, uma só fé, um só Deus, um só batismo. Mas isso aí é outro tema, que não é para hoje. O que Deus está para revelar aí para cada um de vocês, entendeu? É tremendo. Mas vai ficando por aqui, entendeu? O vídeo não ficar muito longo, mas infelizmente não deu, né? Pra nós assiste o vídeo aí, meus amados, compartilhe e ajude nós aí que a gente vai pregar. E nós, como diz, né, Marcelo? A gente nem começou a pregar, já tem perseguição, já estamos sendo perseguidos. Complicado. Mas vocês vão pregar isso? Vocês vão pegar essas heresias? Como pode ser uma heresia que está aqui? Heresia é o que o povo tem pregado aí, essas coisas fora da Bíblia, né, amado? É verdade. Então, vamos pregar. E acabou. Graça e paz aí. Graça e paz abençoar, que Deus abençoe a cada um e põe no coração. Somos mais do que vencedores. Em todas as sortes do mundo. Não vai falar o nome do tema, não. Vamos deixar aí. Entendeu? Amanhã tem vários temas aí que uma expectativa. Vamos aprender com Cristo aí, não com o homem, com Cristo. Amém? O tema só posso falar para vocês não perder, entendeu? Porque o tema vai ser impactante. Extremamente. Vai colocar no Face os horários certinho que vai ser a live, mas hoje não deu, infelizmente, né? Por causa da rede que estava caindo. Mas graças e paz aí, fica com Deus aí, entendeu? E é isso aí. Boa noite, eu agradeço pela vida de todos aí, que Deus abençoe a família de cada um e tamo junto, vamos caminhar com Cristo, sei que vai ser luta, vai ser peleja, mas maior é aquele que está na frente, né? Que não somos nós, mas é Cristo. Vamos viver a graça, graças a Deus, graça.